Olá, boa tarde. Começa agora a primeira edição do Panorama. Neste horário de segunda a sexta-feira, nós vamos bater um papo sobre os últimos acontecimentos nas áreas da política, saúde, educação, comportamento. Assuntos que influenciam o seu dia a dia. Hoje nós vamos apresentar um panorama sobre o atual cenário político e econômico do nosso país. A cada dia uma nova notícia. Esses acontecimentos interferem na sua vida? Interfere, sim. Interfere porque a gente está vivendo um momento muito difícil, assim, de crise. A gente vê dificuldade de emprego que ocorre também por uma influência, né, dessa roubalheira que está existindo. Eu estou desempregada. E na estreia do Panorama, nós recebemos o cientista político Sérgio Fausto, superintendente da Fundação Fernando Henrique Cardoso e também o analista político e econômico Ricardo Seles. E você pode participar da nossa conversa mandando suas perguntas e comentários. Pode ser pelo Facebook e também pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Muito obrigada pela presença aqui na nossa estreia, né? Prazer. Obrigado pelo convite. O assunto cenário político que está nas rodas aí, né, no nosso dia a dia. Contagem regressiva para quarta-feira, votação da continuidade ou não da denúncia contra o presidente Michel Temer. O governo conta com uma vitória. O que esperar? Bom, aguardemos. A dúvida é se haverá quórum para dar início à sessão. Aparentemente, o governo, se superado este obstáculo, digamos, de conseguir o quórum, que depende menos dele do que da oposição, terá os votos necessários para recusar a denúncia, o acolhimento da denúncia contra o presidente Temer. A questão, acho relevante, primeiro, qual será o tamanho da maioria do governo, porque isto indicará a força política que o governo terá. A segunda pergunta relevante este é o último jogo desse longo campeonato da crise, pela qual passa o governo, ou haverá ainda novas rodadas? Difícil dizer a esta altura, mas não é inteiramente fora de propósito supor que haverá novas denúncias ao presidente até o final do mandato do Procurador-Geral em setembro. Portanto, vamos assistir agora, possivelmente, o antepenúltimo jogo deste longo campeonato. Eu acho que um pouco o que está se mostrando é que ele parece um placar favorável, o governo tem já um placar favorável para essa primeira votação agora, né? No sentido de uma rejeição, né, da autorização para continuar a acusação, mas o custo, né, que está sendo de alguma maneira imputado ao governo para conseguir esses votos, a garantia desses votos, eu acho que estão sendo realmente muito altos e deve causar algum dano para ele, não só na possível votação de uma segunda rodada, né, de acusações, que tudo que indica o Janot, né, o Procurador-Geral, vai apresentar, mas também para outros temas vinculados à agenda, né? Então, parece que tem sim condições... Não é só garantir essa maioria aí para barrar a denúncia, tem outras questões até. Tem a possibilidade de outras denúncias e também a continuidade das reformas. Exato. Essa é a pergunta relevante do ponto de vista do país. É que é possível, não, é necessário separar o que é relevante do ponto de vista do governo e o que é relevante do ponto de vista do país. Do ponto de vista do governo, é impedir que a denúncia seja acolhida. Do ponto de vista do país, se perguntar se este governo tem condições de aprovar medidas importantes no Congresso, se vier a superar esse obstáculo das denúncias que se fizeram contra o presidente Temer. Tenho cá minhas dúvidas. Acho que o governo está num processo de desgaste que, ainda que ele supere este problema da denúncia, ele dificilmente terá condições políticas para aprovar medidas relevantes no Congresso. A agenda do governo é outra, é uma agenda muito defensiva. E ele vem obtendo seu apoio com medidas que têm um custo, não apenas do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista da credibilidade do governo, muito alta. Vamos falar português claro. O governo, a cada vez que mantém a sua maioria no Congresso, se desmoraliza mais aos olhos do país. Eu vou só interromper um pouquinho para trazer aqui mais vozes para essa conversa. Nossa reportagem foi às ruas em várias capitais, perguntar para as pessoas o quanto essa crise influencia o dia a dia delas.
Isso interfere na sua vida? Ah, com certeza, né? Porque deixa de vir muitos benefícios aí para todos nós. Interfere, sim. Interfere porque a gente está vivendo um momento muito difícil, assim, de crise. A gente vê a dificuldade de emprego que ocorre também por uma influência, né, dessa roubalheira que está existindo. Eu estou desempregada. Você só vê patrões falando que a crise está aí e hoje você nem vende nem compra. Claro que vai interferir, pois eu sou aposentada, salário mínimo. Não sei se interfere tanto assim, até o momento não interferiu, né? Muito. O principal problema é a descrença na democracia. Isso é perigosíssimo, porque nós temos um viés de baixa, mas a democracia é o único caminho, as instituições são os únicos caminhos. Comentar aí alguns pontos, né? As pessoas trouxeram aí vários deles, mas começar por esse último aí que ele comentou da descrença na democracia. Isso é muito perigoso. Isso, sem dúvida. Eu acho que nessas falas você vê duas questões importantes. Uma é a questão dessa vinculação que as pessoas fazem da crise econômica com a crise política. Né? Essa vinculação existe sem dúvida nenhuma, mas a gente precisa qualificar ela, né? Porque esse é um governo que assumiu aí uma crise econômica do qual ele não gerou necessariamente, né? Ou pelo menos não gerou diretamente. Então, e ele está com todo o ônus de tentar, de alguma maneira, retomar o equilíbrio fiscal, baixar a inflação, recuperar crescimento, etc. Então, assim, o ônus desse governo é monumental nesse sentido, mas não necessariamente ele é derivado da política que esse governo atual adotou. Não é derivado, mas podemos dizer que uma coisa está descolada da outra? Então, é possível afirmar isso? Então, essa parte da crise econômica, dessa maneira como ela se apresentou desde o começo do governo Temer, ou seja, na sucessão da Dilma, ele não tem um caráter, vamos dizer, derivado da política econômica que o Temer adotou. Ao contrário, ele claramente apresentou a sua política econômica como uma política de tentativa de recuperação econômica. Agora vem o segundo problema. Como ele é um governo absolutamente debilitado do ponto de vista político, a capacidade dele, política, fragilizada, tem gerado, sim, uma crescente desconfiança dos atores econômicos. Então, se você pegar o plano original do Temer, do Meirelles em particular, do ministro, era para esse momento da economia já estar muito mais positivo do que está sendo. Ou seja, a crise política, realmente afeta a capacidade de recuperação econômica do país. Agora, não dá para a gente associar a esse governo todo o problema da crise econômica. Acho que essa é a divisão que é importante fazer, né? Deixa eu pegar o lado político, o problema da descrença nas instituições, que eu acho que este é o problema mais grave. A crise é muito grave e a recuperação tem sido muito lenta e ela causa um dano enorme para uma grande parcela da população. Mas este fator da descrença nas instituições me preocupa porque ele pode ter um efeito de longo prazo muito negativo para o país. A confiança é uma espécie de cristal. Uma vez que ela se quebra, é muito difícil de você recuperá-la. Este governo, pela sua tentativa de se manter no poder, diria que a qualquer preço, aprofunda a crise de legitimidade, não apenas do próprio governo, mas isso também transborda para uma percepção de descrença em relação aos políticos em geral, ao Congresso em geral, às instituições da democracia em geral. A meu juízo, este é o maior desserviço dessa tentativa desesperada de se agarrar ao poder para mantê-lo a qualquer preço. E exatamente sobre isso, trazendo aqui um outro comentário, a CEO do Ibope Inteligência, a Márcia Cavallari, justamente sobre o descrédito da política, na política, ela diz o seguinte, que o descrédito na política faz as pessoas se apegarem à fé ou à polícia. É aí que surgem os oportunistas de plantão, não é? Sem dúvida nenhuma. O Fausto colocou aqui da questão do longo prazo, Exatamente. assim, temos eleições no ano que vem. Não, eu acho que assim, você sabe que para toda questão complexa tem uma resposta simples e, em geral, errada. Né? Então, é o que está acontecendo no Brasil. O problema do Brasil é muito mais complexo do que uma questão de que existem uma questão de corrupção. A gente tem um modelo de desenvolvimento inteiro para ser discutido, tá certo? Como é que a gente redistribui renda, como é que a gente ganha competitividade, como é que a gente faz uma inserção internacional competitiva. A gente tem uma agenda que é absolutamente complicada, que o país tem, de alguma maneira, tratado, mas ainda a nossa performance nos últimos anos tem sido, desse ponto de vista, bastante ruim. Então, assim, tem uma questão fundamental, que eu acho que o Sérgio traz, que é a questão da democracia associado ao segundo pé, que é a questão do desenvolvimento, que a gente não tem alternativa sem essas coisas andarem juntas. Agora,
nesses momentos de crise em que, infelizmente, um excesso de indignação gera as pessoas a pararem de pensar estrategicamente, tá certo? Porque um pouco de indignação é fundamental para qualquer ser humano. Mas na hora que o sujeito fica absolutamente só pensando de uma maneira indignada, em que tudo não funciona, que o Brasil inteiro está colocando condenado, todo mundo que a ali história no do mesmo, Brasil está sendo questionada, que o DNA saco do brasileiro está errado. Pô, aí não tem solução possível. E aí vem os oportunistas religiosos, vem os autoritários, vem os populistas. É um campo fértil para essas pessoas. Então, um pouco de indignação é bom. Demais indignação leva as pessoas... As pessoas estão participando já aqui da nossa conversa via Facebook. Liam Sagan, ele diz, como não se abater vendo que a corrupção é quase generalizada? É essa a percepção justamente que você estava colocando. Eu acho que esse abatimento é um abatimento que sentimos todos. Aí não tem analista, professor, universitário, intelectual, não intelectual. Eu, como brasileiro, me sinto profundamente abatido e compartilho desse sentimento que as pessoas têm e que é um sentimento legítimo de indignação. Eu acho que aí a responsabilidade é a responsabilidade da elite política, que precisa dar resposta a esse sofrimento pela qual a população está passando. O que a elite política tem conseguido até aqui é se engalfinhar de maneira mesquinha na tentativa de destruir o seu adversário ou de se agarrar no naco de poder que conseguiu assegurar, sem ter uma proposta de mais horizonte para o país. Esse é o problema. Agora, por falar em indignação, né, as pessoas indignadas também com a questão dos impostos, que parece a velha fórmula também, né? Tudo bem, mas por outro lado, o governo também está fazendo a sua parte na questão do corte de gastos? Eu acho que está. Eu acho que está. A questão dos gastos, de novo, é uma questão importante. A gente tem um gasto estrutural na economia brasileira, um gasto público estrutural, que é derivado, em grande medida, da Constituição. Então, você tem esse gasto, se você olhar no sentido da evolução dele nos últimos anos, você tem gastos que são muito bem feitos. Então, você tem algumas políticas públicas que são, sem dúvida nenhuma, muito positivas. Não é esse o gasto que a gente tem que questionar. Você tem que questionar um outro lado dos gastos, que aí sim são excessivos e mal aplicados, que são gastos que você faz. Por exemplo, no excessivo salário de uma elite de funcionário público. Você faz políticas industriais sem nenhum retorno econômico evidente. Você desvia dinheiro do ponto de vista de burocracias que são desnecessárias. Então, assim, na hora que a gente fala de gasto social alto, de gastos públicos altos, também é importante separar aqueles que são realmente altos e ruins daqueles que são altos e bons. O problema, de novo, nessas crises muito amplas, é que o sujeito tende a ter uma resposta simplista demais para a questão do gasto. Tem gasto que tem que continuar, não tem como. A gente gasta pouco, por exemplo, em educação pública. Deveria gastar mais. Agora, a gente gasta muito mal, por exemplo, em fomento industrial, né? Então, acho que esse é o ponto que a gente precisa discutir de novo nessa crise. Nós gostaríamos também que vocês comentassem aqui o resultado da última pesquisa sobre a avaliação do governo Temer, que é uma pesquisa do IBOP, que foi encomendada pela Confederação Nacional das Indústrias. A aprovação do governo de Michel Temer atingiu o pior índice da história para um presidente. Vamos ver alguns destaques. Tá aí, né? Apenas 5% dos entrevistados consideram o governo ótimo ou bom, 70% acham o governo ruim ou péssimo e apenas 10% dos entrevistados confiam no presidente Michel Temer. Lembrando aí que essa pesquisa foi feita antes aí do anúncio dos impostos sobre os combustíveis, né? Mas, ao que tudo indica, o presidente não está preocupado com essa questão da impopularidade, né? Isso virou um dado. A impopularidade é imensa e dificilmente esse quadro será revertido de maneira significativa. A questão é a questão de quando e como nós vamos ter um governo com capacidade, isso significa ter credibilidade junto à população, para lidar com as questões fundamentais do país. Uma delas é a questão dos gastos públicos. Nós vamos ter que encarar para valer esse tema de gastar demais, de ter um gasto que está determinado por uma legislação que faz com que o Estado gaste 53% da sua receita com previdência, grande parte deste gasto para pagar aposentadorias exorbitantes para o funcionário público, para funcionários públicos de maneira geral, ao mesmo tempo em que você tem carências evidentes de gasto público em outras áreas. Isso significa um governo capaz de explicar ao país as escolhas que propõe ao país e capaz de enfrentar os interesses que, naturalmente, isso é natural da democracia, vão se manifestar contra
essas mudanças que são negativas para alguns setores da sociedade. Este governo que aí está não tem esta capacidade. É ilusório imaginar que ele possa ter essa capacidade. Nós vamos ter que esperar 2018 e nós vamos ter que criar condições para que nas eleições de 2018 essas questões apareçam. Sob pena da eleição de 2018 ser uma disputa de acusações pessoais entre os candidatos que não esclarece a população e que não fará que o presidente eleito receba da população um mandato para dizer, olha, ok, estamos de acordo que estas questões sejam enfrentadas. Se virar um bate-boca, uma baixaria, para falar português claro, que é o que está pintando, né? Nós não vamos resolver o problema do Brasil nem no próximo mandato presidencial. E isso é muito grave. Nós estamos perdendo 10 anos da vida nacional. Para a minha geração, é um desastre. Agora, por falar justamente, né, nas próximas eleições, se o presidente não se preocupa com essa questão da popularidade, e os nossos deputados, será que se preocupam com isso? Né? Tem até uma outra pesquisa quentinha que saiu hoje aí do Ibope, encomendada pela VASC, a Rede Mundial de Ativistas pela Internet, dizendo que para 73% dos eleitores, o deputado que votar contra o prosseguimento da denúncia não deve ser reeleito. Do ponto de vista dos deputados, está bastante claro que vai ter uma renovação grande, como sempre teve o Brasil. O Congresso brasileiro sempre se renovou bastante, mas parece que as projeções para as próximas eleições é que uma renovação seja maior ainda, se aproxime de 70% de renovação. Agora, essa questão de se votar a favor ou não contra algumas questões, ele é crucial. Eu diria que tem que ser matizado pelo fato de que boa parte desses deputados, eles acabam sendo eleitos por grupos de interesses regionais, específicos, etc., que é parte do problema que a gente tem no Brasil. Isso. Porque são grupos que trocam qualquer comportamento do deputado, desde que ele traga um campo de futebol, desde que ele leve para ali uma verbinha, arrume um emprego, ele troca o resto todo. Então, assim, a parte da questão de corrupção no Brasil, essa descrença, tem a ver com comportamentos, obviamente, dos deputados, etc., mas tem a ver com o padrão também dos eleitores, que quando vão para a urna, acabam reelegendo pessoas que são conhecidamente corruptas, mas o fazem porque eles estão imaginando um ganho no curto prazo. Então, tem um problema também na lógica política e no cálculo político da própria população, não só dos deputados. Tem a questão do papel do próprio eleitor. Exatamente. Nós vamos falar mais disso no próximo bloco. Até já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre o atual cenário político e econômico do nosso país. Com a gente, o cientista político Sérgio Fausto, superintendente da Fundação Fernando Henrique Cardoso e o analista político e econômico Ricardo Senes. Você pode continuar participando aqui da nossa conversa. Eu vou chamar aqui novamente a participação das pessoas, que foi uma outra pergunta feita sobre se existe solução para essa crise. A senhora acha que o Brasil tem solução? Tem, ué, por que não? A geração está mudando, eu acho que daqui a um tempo a gente tem uma esperança, assim, de mudar. Não, isso aí hoje entra um, sai um, entra outro, pior. Ele vai correr atrás do dele, né? Sim, a partir de uma reforma política. Prender todo mundo que está envolvido, né? É uma limpeza geral, né? Mas tem que limpar. Não dá para tirar a metade e deixar a outra metade, né? Conseguir um político sério, que é o que nos está faltando aqui no Brasil. O povo saber votar. Educação. Tem a ver com o que nós estávamos comentando um pouquinho no último bloco, né? O saber votar. O que isso significa? Pois é, interessante isso, porque se você perguntar para as pessoas, sua vida melhorou nos últimos 20 anos, o cara, na larga maioria, diz que sim. E a sua vida, e a vida do país melhorou muito. Mas depois você pergunta outras questões e volta para uma avaliação política. E como é que está o Brasil? Está um desastre. Você fala, não, mas você tinha comentado que melhorou. A percepção de melhora, ela está muito diluída, muito impactada por esses 3, 4 anos de crise muito intensa. Mas as pessoas mantêm um pouco essa ideia de que no largo prazo o Brasil tem acertado mais do que errado. Se você deslocar das questões da corrupção e etc., e perguntar da vida específica dela, se a família dela estudou mais nos últimos anos ou menos do que a geração anterior, você vai ver que, no geral,
as respostas tendem a ser mais positivas. Mas quando você cai na política, vira um desastre. Então, é muito interessante essa ideia também de geracional que foi apresentada nas questões. Olha, tem que limpar esse pessoal, colocar geração nova. Eu acho que é um pouco isso também. Eu acho que é um final de um ciclo. E talvez, se as pessoas... E aí volto ao que o Sérgio comentou. Se a elite desse país conseguir apresentar candidaturas razoáveis, não precisa ser perfeito, mas razoáveis para 2018, tem todas as chances do Brasil retomar um ritmo positivo. Vocês acreditam que isso de fato vai acontecer? De apresentar novos nomes? Eu acho que novos, inteiramente novos... aliás, nem tudo que é inteiramente novo é bom. Né? Nem tudo que é velho é ruim, nem tudo que é inteiramente novo é bom. A gente tem que olhar os candidatos em função, digamos, de qual é a trajetória de vida que eles têm, da trajetória de vida pública que eles têm, que compromissos que eles assumem. Eu acho que o Brasil, com toda a crise que está vivendo, tem alguns nomes que devem e podem se apresentar em 2018 e que são dignos do voto do eleitor. Ao centro, à esquerda, à direita, caberá ao eleitor escolher. Acho que não será por falta de alternativas. A questão é menos quais serão os nomes, mas quais serão as forças políticas capazes de se articular em torno desses nomes e em torno de que propostas. Chegou um momento no Brasil em que a conversa com o eleitor precisa ser uma conversa adulta, em que os problemas do país sejam apresentados sem marketagem, sem o que foi a eleição de 2014, é o momento mais baixo da vida brasileira nos últimos muitos anos em matéria de vender ilusões à população. 2018 tem que ser diferente, tem que ser uma conversa entre adultos, em que se leva a sério o eleitor, se apresentam quais são os problemas e os candidatos dizem quais são as suas soluções apresentadas. Com o mínimo de marketagem possível, com o mínimo de musiquinha bacana, mas com a cara limpa. E até porque me parece que o eleitor também já está vacinado, né, com isso. Não tem mudado o comportamento nesse sentido também? Olha, eu sou gato escaldado com essas coisas. Eu acho que todos nós somos, todo ser humano é presa fácil da manipulação emocional. Eu sou, você é, Ricardo é, por mais que a gente se julgue racional, todo mundo é assim. Isso precisa ser uma espécie de deliberação de uma sociedade, de cada um, mas também da sociedade de dizer, desta vez nós queremos uma conversa a sério, não me venha com conversa mole, não me venha com truque de televisão. Isso precisa ser dito com toda clareza à chamada classe política que isto nós não vamos aceitar. E denunciar aqueles candidatos que apelem a este tipo de estratagema, porque certamente haverá populistas, autoritários, pessoas que não são dignas do voto da população. Agora, Ceni, você falou dessa questão aí de uma nova fase, um novo ciclo. Podemos dizer que a Lava Jato, a Operação Lava Jato, marca essa nova fase no sentido de mudança de comportamento dos nossos políticos? Eu acho que ele é um sinal forte. Ele não é certamente uma guinada a partir da qual tudo se mudou, mas certamente um impacto importante, acho que ele é. Primeiro porque é a primeira vez que as pessoas veem a elite do país, política e econômica, presa, sendo processada, sendo exposta, etc. E então isso é impossível não ter um efeito, isso tem efeito. Agora, do ponto de vista privado, pelo menos eu acompanho mais de perto isso, o efeito é muito significativo. Você vê que as empresas médias e grande porte no Brasil estão revendo completamente os seus padrões. Não só por questões de ética da empresarial, mas porque estão vendo que eles vão para a prisão. Sim. Então, tem um elemento muito concreto aí. Do lado político, você vê um pouco essa mudança, mas talvez mais lento do que a gente imaginava. Você tem ainda um grupo muito afeito a uma determinada prática, que a gente vê ainda a prática de corrupção durante o processo da Lava Jato. Então, esse pessoal, eu acho que até por estar demasiadamente envolvido, não consegue nem sair, né? Essa ideia de que de uma vez na máfia, sempre na máfia, né? Você não consegue ser um ex-mafioso. Você ou é morto ou você está na máfia. Você não tem essa opção. Então, talvez tenha um pouco esse movimento. Agora, o processo eleitoral, a grande sacada da democracia, do processo eleitoral, diferente dos outros processos, é esse. Você erra uma vez, tenta corrigir, erra duas, mas você muda o sujeito. A gente tem oportunidade de mudar. Agora, mudar de maneira fácil para populista, de direita, de esquerda, autoritário, que acha que a melhor forma é dar um tiro antes e depois pergunta, esse tipo de argumento, esse é o grande risco do Brasil. A gente pode tomar uma decisão equivocada em 2018 e aprofundar a crise do Brasil. Nada indica que nós estamos indo para esse lado, mas é possível. Existe o risco.
Eu acho que essa questão, digamos, de aprender votando, ela é verdadeira. Agora, acho que o nosso sistema eleitoral não ajuda esse aprendizado. É um sistema muito confuso, que dificulta o eleitor se informar a respeito dos candidatos. Eu estou me referindo, sobretudo, às eleições para a Câmara de Deputados, Assembleias Estaduais e vereadores. É um conjunto muito grande de candidatos que se apresentam numa sopa de letras infindável, né? E isso faz com que, o eleitor tenha dificuldade de discernir quem é quem, o que cada um quer. Quem é cada um? Isto, daí deriva que ele, mesmo que ele faça essa escolha, ele faz essa escolha muitas vezes por razões muito passageiras, aleatórias. Tanto é que ele rapidamente se esquece em quem ele votou. Como é que é capaz um sujeito de controlar o que o representante dele faz ao longo do mandato, se ele sequer se lembra do nome? Nós estamos chegando ao final, então, sobra um tempinho, uma palavrinha final, acho que um recado para as pessoas justamente sobre essa questão da descrença que nós vimos aí tão forte aí na opinião das pessoas. Bom, eu diria o seguinte, a responsabilidade está em cada um dos adultos desse país, tá certo? Não, ficar xingando o outro, o político, não resolve. A questão é a seguinte, como que nós nos organizamos para pensar soluções melhores para 2018? Não tem alternativa, não tem solução divina, não tem ditador que possa resolver, não tem nenhuma solução que venha de modelos que a gente já viu em outros países, porque o Brasil tem as suas especificidades. Nós nos organizamos para tentar pensar a solução. É isso. É nos assumirmos como cidadãos brasileiros que podem ter divergências, podem ter oponentes, mas não devemos ter inimigos. O jogo político não pode ser um jogo para destruir o outro. Política não é guerra. Agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente hoje nessa estreia, né, do Panorama. E até uma próxima oportunidade. Excelente, obrigado. A gente fica por aqui, nós voltamos amanhã com outro assunto, será um panorama sobre amamentação. Nós vamos falar sobre as dificuldades que algumas mães têm para amamentar. Uma ótima tarde para você, obrigada pela companhia e até lá.